Beleza. Oi, gente. A gente está aqui hoje de novo com podcasts da Finquete. Eu sou a Isabela, como vocês sabem, trabalho junto com o Vitor. Hoje eu vou conduzir aqui a nossa conversa com a Melissa, do Banco In. Melissa, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar quem é você para o pessoal. Obrigada pelo convite. Então, me apresentando aqui brevemente, eu sou Melissa Penteado, sócia fundadora e atual CEO do Grupo ProScore, que é a holding proprietária do Banco In, fintech, é essa que falaremos aqui nesse podcast. São mais de 23 anos de experiência como empreendedora. São vários desafios, a gente vai ter um bate-papo aí leve sobre tudo isso, mas o importante, né, é a gente se apaixonar pela dor que existe no mercado, para que nós possamos construir soluções inovadoras e, com isso, também, né, gerar lucro, fomentar o crescimento da sociedade. Então, novamente, agradeço o bate-papo, é sempre importante a gente trazer essas ações que conscientizam a sociedade e outros empreendedores a se encorajarem. Com certeza, é muito importante, né? E então, Melissa, como que surgiu o Banco In? Qual foi a ideia? Da onde que veio essa sementinha? Se você puder falar um pouquinho. Vou falar e eu vou ter que voltar um pouquinho nessa explicação introdutória que eu fiz, porque com isso fica mais inteligível o porquê o Banco In nasceu dentro desse grupo que é a ProScore. Então, a ProScore é uma empresa que foi fundada por mim no ano 2000. A ProScore eu gosto de sintetizar em 4 grandes verticais. Nós somos um birô digital de crédito, um authority de score, especializados em Big Data e tecnologia efetivamente de ponta, né? Justamente para auxiliar outras empresas a tomarem decisão mais assertiva, acurada e de acordo com o seu posicionamento estratégico. Mas por que eu estou falando da ProScore se o podcast é de Banco In? A verdade é que em 2017, nós reformulamos uma plataforma da ProScore, que se chama meuscore.com.br. Nessa plataforma, o cidadão tem direito a verificar a sua reputação financeira de forma gratuita. Então, lá, qualquer cidadão brasileiro, obviamente, que seja maior de idade e esteja comercialmente ativo, pode fazer um cadastro, vai ter uma validação antifraude e vai olhar ali o seu score, essa fotografia que a gente olha da sua saúde financeira. Bom, qual que foi a maior, talvez, requisição ou questionamento nessa plataforma, né? Quando a gente fez toda essa reestruturação gamificada para atender as premissas do cadastro positivo, a gente sabe que o Brasil de proporções continentais, ele tem diferentes Brasis, a gente pode dizer assim. E, claramente, eu não posso olhar só para uma metrópole como São Paulo e entender essa realidade como algo extensivo a todo o território nacional. Então, os brasileiros que fazem uma consulta ou buscam informar-se sobre a sua reputação financeira, como você está sendo visto pela ótica de apontamentos restritivos, são aquelas pessoas que naturalmente só têm o nome como patrimônio. Então, mais do que ter um bem para financiar, uma moto, uma casa né, um automóvel, você percebe que hoje o principal patrimônio do brasileiro é seu nome e como ele trata isso com muito afinco. Então, entendendo mais sobre os questionamentos dessa plataforma, foi que surgiu o insight da gente construir o Banco In. Por quê? Veja só, se eu olho ou eu quero entender, interpretar as decisões que as empresas tomam em relação ao meu posicionamento financeiro, a como eu estou, né, neste momento, eu percebo que eu quero economizar. Então, de alguma forma, eu quero um benefício, eu quero que sobre dinheiro no meu bolso, eu quero ter talvez alguma recompensa. Então, quando você está olhando nesse processo de negociação, se eu quero saber o meu score, quero saber como melhorar a minha nota de crédito, quero saber onde eu vou encontrar essas oportunidades, é muito natural o brasileiro questionar. Ué, eu estou com a nota boa, eu tenho um score estável, por que eu não tenho oportunidade de abrir uma conta? Por que eu não tenho oportunidade de receber um sim de um empréstimo menor? Por que eu não recebo a oportunidade de ter um financiamento? Então, dessa forma, a gente entendeu, opa, tem uma oportunidade aqui para a gente fazer dentro do grupo econômico que a gente já hoje opera, né? Então, com uma consolidação, uma experiência de mais de 20 anos, vamos atrás
para entender essa necessidade. Eu, à frente da companhia, estudei muito o ecossistema de fintechs, eu já sou parte do ecossistema financeiro tradicional que nós conhecemos, mas de toda forma é diferente. Então o Banquin, ele nasceu com o propósito de ofertar oportunidade para milhões de brasileiros. E, diferentemente de qualquer outra fintech que só dava serviço financeiro como conta digital, para nós a conta digital ela sempre foi um meio, não a atividade fim. Não era o processo de bancarização pela bancarização, era o processo de humanizar as relações bancárias para gerar uma oportunidade para um fomento de crescimento desse cidadão que muitas vezes quer se tornar um empreendedor formal. Então, para nós, o nosso produto final é o microcrédito, que hoje varia entre R$ 500 e R$ 7.500, usando como aval, né, o seu próprio nome. Então, a gente não usa um refinanciamento, uma garantia, não vai travar o celular do cidadão. E a gente também tem uma política muito flexível para entender o score específico para esse público que é desbancarizado ou subbancarizado. Então, a gente se especializou nesse nicho justamente para sair do mais do mesmo, desse senso comum de trabalhar nos grandes centros urbanos. E falar de inclusão, Isabela, não é fácil, viu? Todo mundo fala que faz, mas eu quero ver na prática como que fica e se sustenta, viu? Uhum. Exatamente, né? Que daí, inclusive, a gente pode vir falar um pouquinho sobre as dificuldades que é a inclusão no mercado financeiro brasileiro, né? Especialmente até de áreas que são um pouco mais esquecidas, como Norte e Nordeste, né? Se a gente der uma olhadinha lá no site do Banco você vê que tem um mapa de atuação de vocês. Então, se você puder explorar um pouquinho esses assuntos aí. Muito bacana. E é exatamente esses os desafios. A gente fala muito de fintechização ou de fintechizar dentro de grandes centros urbanos que têm acesso à internet facilitada, têm acesso a uma infraestrutura mais barata, né? Tem até menos latência de comunicação dessa internet, mas se a gente vai lá para o centro do Amazonas, né? Se você vai lá para o Nordeste, nas periferias mesmo, ou até para o sertão, você vê que a dificuldade é muito grande. Primeiro até a infraestrutura é crucial no processo de fintech. A gente fala, né, de usar tecnologias para mobilizar serviços financeiros e ofertar isso de uma forma escalável, de uma forma mais barata. Mas se você não tem a ponte, que é a tecnologia, como que você bancariza? Fica complicado. Então, falar de inclusão nesse processo é entender também os desafios que existem em cada região. Não só pela perspectiva de infraestrutura, mas pela perspectiva informacional. Existe, sim, uma simetria muito grande de regiões que são menos informatizadas. E eu estou falando de tabelionatos de protestos, de cartórios, eu estou falando de coleta de dados para emissão de documentos primários do cidadão, né? Às vezes até uma certidão de nascimento. Então, com isso, a gente criou aqui políticas, obviamente, decisórias que entendem e interpretam cada situação por região, por indivíduo, para compreender, sem clusterizar uma decisão que talvez acaba banalizando todo mundo ao mesmo tempo, ou excluindo, já que o nosso propósito é incluir. Então, a gente criou uma série de iniciativas, a gente tem aqui no atendimento ao consumidor, ao nosso cliente, que a gente chama carinhosamente de incluso. Então, quem hoje procura o nosso site, né, a nossa plataforma, e solicita um empréstimo, a gente chama de incluso. E o incluso, ele acaba tendo uma oportunidade de ter um atendimento humanizado de primeiro, segundo e terceiro nível. E então, o que a gente chama aqui de serviço social, claro, não é um assistencialismo, esse não é o objetivo, mas entender, às vezes, até o baixo letramento digital. Eu tenho uma dificuldade de compreender o que está escrito, o analfabetismo em si. Então, mesmo a gente tendo play para a pessoa ter uma acessibilidade melhor, uma usabilidade mais amigável, compreender tudo com muito design, tudo com desenho, tem a dificuldade, eu não consigo assinar o contrato eletronicamente. Então, o nosso serviço social, ele não tem meta de tempo, né, para atender rapidamente, ao contrário, é fazer com que o nosso cliente se sinta partícipe da jornada. Então, são desafios muito grandes, inclusive eu quero destacar
uma ação que nós fizemos, né, no início da pandemia, que teve que, obviamente, parar por conta dos lockdowns, e a gente retomou o ano passado, que é a Combin. A Combin é a nossa unidade itinerante que vai até as comunidades, é o banco que vai até você. Porque existe, sim, uma, talvez, dúvida que é muito do senso comum da convivência da região. Então, se eu tenho dificuldade de acesso à internet, a Combin vai lá e provê um acesso para você poder fazer a sua operação, tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre saúde financeira, sobre educação financeira e tudo mais. E aí a gente vai com um time de experts para poder fazer essa troca com cada comunidade que acaba sendo nos demandando, mas acaba sendo ali o foco da vez. Então, falar de inclusão não é só trazer uma jornada desenhadinha, um design mais bonitinho, se é aplicativo ou não, que um outro ponto, Isabela, curioso para dividir com você, a gente nasceu querendo fazer em 2017 o aplicativo que tinha tudo. A gente teve que parar porque o aplicativo era desinstalado em 48 horas. E a gente está lidando com um público que não quer disputar a memória do seu celular para usar um aplicativo específico que, por mais leve que seja, eu não quero nem correr o risco de você me atrapalhar. E a gente teve que migrar para uma plataforma responsiva, você navega como um aplicativo, mas é um uso web efetivamente. Então, tem uma série de necessidades específicas que a gente teve que trazer, compreender e constantemente se rever, né? Até para pivotar modelos que a gente tem aqui dos modelos de crédito, né? Das taxas flexíveis por região. A gente tem clientes muito fiéis que trabalham conosco, já estão na sua 5ª operação, e você vê, teve a oportunidade de começar a empreender, poderia buscar qualquer instituição financeira convencional, mas como a gente abriu a porta, se torna muito fiel a essa oportunidade. Nossa, muito legal mesmo, porque como é uma demanda, como você falou, que falta uma infraestrutura que a gente está acostumado nos centros urbanos, mas não em outras regiões do país, que precisa de uma presença física realmente, né? Achei uma sacada sensacional a Kombi, viu? Achei muito Né? boa mesmo. E o nome pegou, né? Até porque Exatamente, o nome é excelente, o nome é muito fica bom mesmo. Fica divertido. E é isso, é uma Kombi mesmo, e Uhum, é para combinar necessidades. Então, foi nisso que uhum, saiu a estratégia, e é uma unidade que não te gera custo, ela é itinerante, ela vai conversando nas regiões que a gente tem maior demanda, né, maior geração. Então, é muito uhum. interessante. Claro, a gente ainda precisa agora potencializar e escalar isso nacionalmente, porque a gente atende regionalmente em qualquer região do país, mas ainda é muito diminuto. Tem muito Uhum. trabalho para ser feito ainda, viu? É, então, principalmente divulgação, né? Porque já que você falou da questão de internet e tal, que tem alguns lugares que são mais difíceis, né? Uma divulgação, até uma dificuldade de divulgação do próprio Banco In, né? Em algumas regiões. Exato, com certeza. E a gente conta muito com boca a boca, porque é aquilo, olha, é Hum, engraçado isso, quando você cita, olha, e você entrar no site do Banco In, você vai ver o inclusômetro. Aqui a gente faz muito jogo de palavras. O uhum, inclusômetro é o nosso, talvez a nossa métrica, os nossos OKRs para entender como o nosso posicionamento está sendo frutífero e em que regiões ela acaba tendo maior aderência. Por que uhum, é importante essa transparência? Se por um lado eu tenho aqui o incluso, por outro lado eu tenho o investidor. O uhum, investidor nosso também é uma pessoa física, como eu, como você, Isabela, que tem a oportunidade de investir a partir de R$ 1.000 por um prazo de até 24 meses, sendo que eu não sou peer-to-peer lending. Então, o que é uhum. importante entender? Você está investindo na plataforma para gerar oportunidade para outros brasileiros poderem aí atingir os seus sonhos, tá? Então, é aquela história, entre investir e fazer o bem, por que não ficar com os dois? Então, a gente também tem o investidor. Eu entendi. Então, quer dizer que até a questão de fomentar um investimento que alguém que não tem um poder aquisitivo tão grande consegue ajudar a incluir outras pessoas no mercado financeiro do Brasil, que é interessantíssimo, né, gente? E por isso que eu te disse do boca a boca, porque às vezes, incrivelmente,
um primeiro incluso que teve essa oportunidade, cresceu, ele volta virando um investidor para ajudar outros. Então, você está vendo como é um trabalho cíclico e é um trabalho de formiguinha, de conscientização, e eu digo que é um trabalho helicoidal, ou seja, a gente tem como continuar crescendo, vão ter desafios ao longo dessa jornada, mas se cada pouquinho, né, se em cada um houver esse pouquinho, a gente faz um montão de auxílios aí. E um ciclo que ajuda de ponta a ponta todo o mercado, né? Essa parte do mercado financeiro que é bastante negligenciada, vamos combinar, né? Tem bastante problema de acesso, como você já mesmo falou, que é o nascer do Banco In, né? Que as pessoas não conseguem. E vocês têm algum trabalho específico para mulheres, ou vocês, como que vocês pensam sobre essa questão também? Foi natural, né? Até é bom a gente falar disso. A gente está gravando, eu não sei quando vai ao ar, mas a gente está gravando num mês que é o mês de março, super Exatamente. simbólico, né? O que Uhum. acontece, isso foi, eu diria assim, não foi explícito, mas foi implícito, né? Naturalmente, quem começou a fazer mais procura pela nossa plataforma e a concluir a jornada de originação foram mulheres. Mulheres essas que estavam buscando a sua independência financeira, que eram recém-divorciadas, mulheres que tiveram problemas de perda no seu, por exemplo, na sua cadeia, né, de patriarcado ou de matriarcado. Então, perdi a avó que cuidava da família inteira, então eu preciso aqui me reinventar. Tem uma série de pessoas que dependiam dessa renda, né? Então é muito interessante que uma mulher começou a trazer outra mulher. E grande parte desse indicador que nós temos no inclusômetro, a gente ainda não é maioria, mas grande parte das indicações, mesmo para outros homens, surgem de mulheres. E as mulheres, dentro da nossa experiência, né, desses últimos anos, as mulheres são as que têm maior comprometimento com os pagamentos e, inclusive, em dar satisfação. Então, a gente sabe que podem existir percalços ao longo do caminho. Eu sou uma empreendedora que estou ali querendo ampliar, talvez, o meu atendimento de beleza, né, na minha clientela, fazer bolo para vendas, fazer quitutes, preciso comprar uma ferramenta para profissionalizar mais o meu trabalho, e que a gente sabe que com a pandemia mesmo, muitas dessas mulheres, eu vou dizer dos empreendedores no geral, tiveram dificuldade de manter os seus negócios ativos, né? O carrinho da pipoca, a gente tem bastante barbearias aqui, né, dentro do público, não no CNPJ, mas no empreendedor, e são pessoas sempre muito preocupadas em dar satisfação. Então, a gente, dentro do serviço social, também faz o processo de cobrança muito mais, eu gosto de dizer a palavra humanizado, porque é no entendimento, né, na empatia. E nesse sentido, tem muita gente que liga já, olha, eu não venceu, mas eu não vou conseguir pagar. Se você olha as gravações, são incríveis, assim, são relatos inúmeros, porque eu tô com uma dor de dente muito grande, então eu vou priorizar meu tratamento, mas eu já quero avisar vocês para não ficarem, né, preocupados, nem me cobrarem, que eu, depois de 10 dias, vou conseguir os recursos para quitar integralmente. Ou o contrário, já quero repactuar porque eu acabei de perder o meu emprego, vou precisar ficar 3 meses aí nessa procura, enfim. Então, é aquilo, né? Quando a gente estende a mão, claro, eu estou falando aqui de situações bonitas, a gente também tem as situações difíceis, né? Mas é um público que, sim, tem uma consciência e não quer perder a oportunidade, não quer fechar as portas. E as mulheres, elas vieram com uma notoriedade muito especial, principalmente aí no processo de pandemia. Nossa, muito legal. Então, quer dizer, então, que vocês também têm essa parte de tentar entender o lado do empreendedor para conseguir, se todo mundo conversar, dar-se um jeito, né? Claro que, obviamente, devem haver regras e devem haver Isso. maneiras de se fazer isso, mas há essa tentativa também.
Exato, e aí é natural, né, os nossos, atendentes, eles são muito treinados para compreender o quanto disso é genuíno e o quanto tem ali, né, um oportunismo. De toda Uhum, forma, a gente usa como última instância as cobranças mais enfáticas, né, com, ajuda uhum. de uma assistência jurídica, mas a gente tem pouco problema nesse sentido, né, apesar de, na pandemia, a gente ter tido um grande problema de default, em conjunto com o superendividamento que aconteceu no país como um todo, a Mas foi gente uma nunca característica perdeu. geral, né? Exato, mas a gente não perdeu contato com a carteira. Isso é muito importante de ser Uhum. enaltecido. A gente nunca teve fraude. A gente não, dentro de 5 anos de operação, a gente nunca teve um processo de fraude. Já aconteceu, sim, de termos operações de PDD aqui por óbito, né? Uhum, uhum. Mas de fraude a gente não tem nenhuma. E a gente nunca teve dificuldade de encontrar o contato com o nosso público, o que é muito importante. Uma coisa é eu não ter condição de pagar, manter-me ativo nessa relação, porque eu sei Uhum, que dentro de um determinado momento eu vou priorizar esse compromisso. Então, uhum. é diferente o jeito como se estreita essa condição, sabe? Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Até traz um acalento para a pessoa que está procurando o empréstimo, né? Que sabe que precisa, mas tem até medo, não é mesmo, gente? Então, Uhum. vale a pena com certeza conferir como que é feito esse tratamento, né? Exato. E a gente vai sempre aprendendo, né? Temos aqui claramente experiências que sempre retornam como processos de melhoria. Nesse Uhum, momento, a gente está revisitando alguns processos, inclusive de ofertas. Será que faz sentido? E até para explicar, né? O Banco In uhum. sempre viu a conta digital que nós oferecemos como um meio. Eu não posso mandar um envelope de dinheiro lá para a casa do cidadão, né? Sim. Então, se ele é desbancarizado ou subbancarizado, que é até importante enaltecer essa diferença. Ah, mas a pandemia não veio acelerar a bancarização de milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial? Sim e não, porque abriu-se contas dentro de um dos bancos reconhecidamente públicos para entregar esse auxílio emergencial, mas esse público não teve sinergia com o que lhe foi ofertado. Ele sacou esse dinheiro, ele não se tornou bancarizado. Então, ele Uhum. só tem aquela relação bancária. Então, quando a gente fala de subbancarização, não quer dizer que a pessoa se sinta bancarizada. Ela não tem direito a um cartão de crédito, ela não tem direito a uma linha de financiamento, ela não tem direito a um empréstimo. Ou seja, aquilo também foi um mecanismo ponte. E nesse momento, a gente está revisitando quantas pessoas às vezes querem a oportunidade só do empréstimo, mas quer usar a conta eventualmente de um outro banco digital. Então, a gente também está fazendo essa reavaliação agora para 2023 para ampliar esse desembolso, né, o que a gente chama de injeção monetária através de outras fintechs. Ah, legal, legal. Inclusive, eu ia perguntar, né? Agora o nosso tempo já está começando a chegar no fim, ia perguntar quais novidades, o que que você vê de futuro, o que que vocês podem contar aí um pouquinho para a gente do futuro do Banco In mesmo. E do A Brasil, se gente, quiser. exato, eu como empreendedora acompanho, eu sou uma entusiasta de tecnologia, estudo ativamente o tempo todo, digo que eu sou nerd, assim, e tenho essa relação muito próxima com os empreendimentos que eu promovo, ao passo que também eu gosto de, enquanto cidadã, enquanto responsável pelo crescimento societal e do meu entorno, gente, é assim que a gente evolui, né, Isabela? Entender e compreender o que vai acontecer de médio e curto prazo. A gente percebe, sim, que o superendividamento vai ser um problema. Muitas empresas estão refreando as ofertas aí de crédito, muitas empresas estão dificultando o processo de renegociação para ser um pouco mais paulatino, para talvez ali colocar um medo, ver se a pessoa paga mais rapidamente, e eu não entendo dessa forma, ao contrário. Aqui no Bancoin, a gente tem buscado criar uma plataforma mais inteligente de renegociação, usando dados como uma premissa muito balizadora aqui sobre a ótica de poder de compra daquele nosso cliente naquele momento, fazer uma negociação que não é estática. Às vezes eu consigo ter aqui uma entrada de 600, mas a próxima parcela eu só
só posso pagar 200. Então, a gente cria essa flexibilidade. A gente tem criado mecanismos de educação financeira, então essa é uma das novidades que a gente quer promover esse ano, trazer sim educação financeira ali facilitada do dia a dia, como anotar, como fazer um controle, dicas que não são da boca para fora, mas que a gente aprendeu atendendo muito esse público, retomar, como eu disse, a própria Combim em regiões ainda que a gente não conseguiu evoluir, então esse é um processo, como eu digo, a gente olha com muito amor, a gente sabe das dificuldades, mas encontrar representantes locais que possam promover a mesma qualidade que a gente já promove nas regiões, criar uma flexibilização maior de políticas para faixas etárias, porque a gente sempre achou, e você vê, a gente só vai olhando isso através de métricas reais, né? Porque estudo existem vários, mas que o desbancarizado sempre era o mais jovem, era o que vivia numa região mais longínqua e etc. Mas a gente tem muito de desbancarizado numa idade sênior, né? Então, a gente também está trabalhando uma faixa etária agora distinta, que é uma oportunidade que é fora da sua aposentadoria, do seu consignado ali, entendeu? Uhum. Então, é um público que muitas vezes está querendo revisitar o seu padrão de educação financeira nesse momento da vida. Então, a gente tem estudado algumas frentes nesse sentido e participação ativa, você falou, os desafios da propaganda são muito grandes, então uma participação mais ativa em eventos regionalizados também está dentro do escopo desse ano. Muito legal mesmo. Eu acho assim um trabalho fantástico, eu acho muito legal mesmo. A gente aqui da Fintech, da Finquete também tem uma questão né, de inclusão, de querer trazer o conhecimento e que as pessoas saibam que são fintechs e saibam, né, escolher e buscar, né, através da educação financeira, através da divulgação. Eu acho muito bacana mesmo. Eu acho que é assim que a gente evolui e melhora o mercado financeiro. Eu acho que é um caminho bem legal. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente. Foi muito legal mesmo. Eu gostei bastante de saber um pouco mais do Banco In. E espero que a gente consiga aí ter novos podcasts, porque sempre tem bastante coisa para ser conversada e que as nossas portas estão abertas, né, para qualquer parcerias e crescimentos que possam se casar aí para o futuro. E muito boa sorte e ótimo ano para vocês aí no Banco In. Para nós, uma sinergia aí também. Fico à disposição para falar das nossas outras iniciativas. Contem conosco e um prazer pelo convite, por agregar um pouquinho, né, dentro aí do nosso ecossistema. Muito obrigada mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.